Fechar os olhos. Ô, ordinário! Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com o bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. A iminente saída do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, gerou uma apreensão crescente nas fileiras do Exército, Marinha e Aeronáutica. A relação entre os militares e o presidente brasileiro, que vem sendo construída com cuidado, corre o risco de se desestabilizar completamente. Com a possibilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin ser o novo ministro da Defesa, os militares temem uma politização nas ações das Forças Armadas. Até agora, José Múcio tem sido o ponto de equilíbrio, o responsável por intermediar os contatos diretos entre o governo e as Forças Armadas. Sua saída abre uma brecha perigosa, considerando a possibilidade dos comandantes militares terem que seguir ordens para ações com viés ideológicos do atual governo. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. José Múcio tem sido reconhecido por sua habilidade em manter a estabilidade entre as Forças Armadas e o governo, além de ser uma figura essencial para a continuidade dos acordos que garantem a colaboração entre os militares e o governo. No entanto, a ameaça de sua saída não é um simples rearranjo no governo. A substituição de um ministro da Defesa em meio a um cenário tão delicado pode representar um processo de reinício completo nas relações institucionais entre os militares e o governo brasileiro, algo que exigiria um longo período de adaptação e reconstrução da confiança mútua. Diante de um cenário político e econômico instável, é fundamental se proteger financeiramente para 2025, um ano que promete grandes reviravoltas mundiais. O dólar está nas alturas e pode ser a chave para garantir a sua segurança financeira. Nós do Vida no Quartel já estamos aproveitando essa oportunidade e você também pode. Clicando no link da descrição ou do comentário fixado, você acessa as aulas gratuitas do nosso parceiro Daniel Alvarenga e aprende como ganhar dinheiro em dólar. A possível nomeação do vice-presidente Geraldo Alckmin para o Ministério da Defesa aumenta ainda mais o desconforto entre os militares. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. A transição de um ministro próximo aos comandantes militares para um político de carreira como Alckmin parece um passo no sentido oposto ao fortalecimento das Forças Armadas. Para os militares, essa nomeação representa um distanciamento ainda maior do caráter técnico e profissional que o cargo exige, algo que só contribui para a crescente politização das Forças Armadas, que já estão em uma situação fragilizada. Desde que assumiu o cargo, Múcio tem se mostrado um pilar de estabilidade. A relação entre os comandantes das forças e o presidente brasileiro, por mais que seja respeitosa, não teria sido suficiente sem a mediação do ministro da Defesa. Ele foi fundamental para assegurar que algumas negociações e acordos para a manutenção da ordem e da segurança no país fossem concretizados de maneira eficaz, ainda que outras questões ainda estejam pendentes. Se a saída de Múcio se concretizar, as Forças Armadas precisarão se reerguer mais uma vez, e isso não será um processo simples. A atual situação das Forças Armadas brasileiras é preocupante. Em meio a cortes de orçamento, fechamento de bases militares e o enfraquecimento constante da estrutura, as forças se veem em uma posição vulnerável. Para piorar, as ameaças externas, principalmente da Venezuela sob o comando de Nicolás Maduro, continuam a crescer. Maduro tem demonstrado uma postura agressiva e provocadora, o que coloca o Brasil em uma situação delicada, onde a defesa nacional deveria ser uma prioridade, mas é constantemente negligenciada pelo governo. Nos últimos tempos, o Brasil tem experimentado uma crescente insegurança interna.
As Forças Armadas, embora em constante esforço para garantir a soberania do país, se veem limitadas pela falta de recursos e pela política de enfraquecimento das suas capacidades operacionais. A guerra urbana, que assola várias cidades brasileiras, expõe a falência do sistema de segurança pública e a fragilidade da atuação das Forças Armadas, que se tornam cada vez mais impotentes diante do caos instalado. A prisão do general Braga Neto, o primeiro general 4 estrelas a ser preso no Brasil, e as polêmicas envolvendo os kids pretos são apenas exemplos de como a relação entre o governo e as Forças Armadas está se tornando cada vez mais tensa. A fragilidade das instituições brasileiras se reflete diretamente na falta de uma coordenação efetiva entre o executivo e os militares. Essa situação é alarmante, pois as Forças Armadas são um dos pilares fundamentais da estabilidade e da segurança do país. A nomeação de um novo ministro da Defesa, especialmente um político de carteirinha como Geraldo Alckmin, pode parecer mais uma tentativa de enfraquecer as Forças Armadas. Ao colocar a pasta sob o controle de um político como Alckmin, e não de um militar com conhecimento na área, o governo brasileiro pode estar dando um passo em direção a uma maior politização e desorganização das Forças Armadas. A partir disso, o país caminha para um cenário de insegurança, onde a defesa do Brasil e a garantia da ordem interna ficam em segundo plano, enquanto questões políticas dominam a pauta. Além da crise interna, as ameaças do imprevisível Nicolás Maduro, com suas constantes provocações ao Brasil, é um risco real e palpável. Desde a tentativa de invadir a região de Essequibo, na Guiana, usando o território brasileiro, até a ameaça de anexação de Pacaraima, em Roraima, o ditador venezuelano tem mostrado que está disposto a desafiar a soberania do Brasil. Para piorar, os militares brasileiros estão amarrados, sem recursos e sem uma liderança forte que permita a reação necessária para conter essas ameaças. Os desafios que o Brasil enfrentará em 2025 são cada vez mais evidentes. Com um cenário político instável e mudanças geopolíticas e econômicas que afetam diretamente o país, se antecipar ao caos se tornou inevitável. A desvalorização do real e a queda no poder de compra da população já são consequências visíveis desse quadro, onde quem esperava comer picanha se frustrou. Antecipe-se e aprenda a ganhar dinheiro em dólar no link da descrição. A situação das Forças Armadas e da economia nacional não é apenas um reflexo da atual gestão, mas também de decisões tomadas nas últimas décadas. A falta de investimento nas Forças Armadas e a crescente politização nos quartéis geram um ambiente hostil para a população que vê seus impostos sendo usados para sustentar ideologias políticas, em vez de serem aplicados na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!